Olá! Vamos então, nesse vídeo, falar um pouquinho sobre as propriedades da radiciação, ou seja, quando envolve raiz radical. Então, a primeira propriedade diz o seguinte: a raiz enésima significa que vale para qualquer índice de um número elevado à enésima potência é o próprio número. Então, olhando aqui, raiz enésima de um número elevado a n, tá? Então, o que acontece? É como se eu cortasse os dois n's, o n da raiz com o n do expoente, vai sobrar só o x. Então, olha lá, raiz cúbica de 7 ao cubo é o próprio 7. Então, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é o seguinte: o índice de uma raiz pode ser multiplicado ou dividido por um número real qualquer, desde que o expoente do radicando também seja multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Então, tá aqui, olha, eu tenho x numa raiz de índice n elevado a m. Então, eu posso multiplicar o índice e o expoente por p, por exemplo, ou dividir os dois, tá? Então, tem aqui um exemplo. Aqui eu tenho raiz quadrada de 2 elevado a 4. Então, eu estou multiplicando tanto o índice quanto o expoente por 2, então vai ficar raiz quarta de 2 elevado a 8. Aqui a mesma coisa, eu tenho raiz quarta de 2 elevado a 8, que é a volta daqui. Eu divido por 2 e eu volto lá na outra, tá? Então, só para vocês verem que dá a mesma resposta. Terceira propriedade: uma raiz cujo radicando é o produto entre dois números é igual ao produto multiplicação das raízes desses números separados. Isso também vale na multiplicação, é como se você desse um expoente para cada um, aqui você dá uma raiz para cada um. Então, tinha A vezes B, né, ambos em raiz enésima, então ficou raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Então, aqui tem raiz de 27, que é 9 vezes 3, então fica raiz de 9 vezes raiz de 3, tá? Quarta propriedade é a operação inversa da propriedade anterior. Então, uma raiz cujo radicando é a divisão entre dois números é igual à divisão das raízes desses números separados. Então, eu tenho aqui a raiz enésima de A sobre B, é a mesma coisa de raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Então, tá aqui a ida e a volta, tá? Então, nós temos raiz de 27 sobre 3, que é a raiz de 9, ou então raiz de 27 sobre raiz de 3. Percebam que dessa maneira eu tenho números irracionais em cada um, só que daí se eu junto eu consigo chegar numa raiz exata. Então, por isso que essas propriedades são importantes, porque tanto a ida quanto a volta é para facilitar todos os cálculos. Propriedade 5. Uma potência de uma raiz pode ser reescrita multiplicando o expoente externo pelo expoente do radicando. Então, quando eu tenho aqui dois expoentes, é como se fosse potência de potência, tá? Eu jogo o expoente lá para dentro, eu multiplico eles. Então, olha aqui, raiz de 2 elevado a 4, então eu joguei o 4 lá para dentro, porque se não tem nada é 1, é como se fosse 1 vezes 4, tá? Então, tá aqui K vezes M, tá? Propriedade 6. A raiz de uma raiz pode ser reescrita em um único radical, multiplicando seus índices. E quando eu tenho uma raiz de uma raiz, eu posso transformar em uma só, multiplicando os índices. Então, tá aqui, ó. Quando não tem nada é 2, é raiz quadrada. Então, 2 vezes 3, 6. Então, é raiz sexta de 64.
Por que dá 2? Porque 64 é 2 elevado a 6. Pela propriedade 1, então é como se eu cortasse a raiz com o expoente, então vai dar 2. Como que eu sei que é 2 elevado a 6? É só fatorar o 64. Sétima propriedade, toda raiz pode ser representada no formato de uma potência com expoente fracionário. Isso nós vimos já, né? O 3 é o numerador e o 5 é o denominador. O 2 é o numerador e o 8 é o denominador. Nós vimos isso no vídeo das propriedades das potências. Agora nós vamos fazer um pequeno exercício, resumindo e exercitando. Esse exercício está na apostila Aprender Sempre, da Rede Estadual de São Paulo, da SEDUC, volume 1, 8º ano, sequência 3, página 93, caderno do aluno. Então, nós vamos completar a lacuna com a palavra que está faltando, seguindo as propriedades. A raiz de um número elevado a n, cujo índice é n, é igual a ele mesmo. Em uma raiz, o índice pode ser multiplicado por um número qualquer, desde que do radicando seja multiplicado por esse número também. Então, se eu vou multiplicar o índice, eu também preciso multiplicar o expoente. Letra C. Em uma raiz, o índice pode ser algo por um número qualquer, desde que o expoente do radicando seja dividido por esse número também. Então, está aqui a palavrinha. Se eu vou dividir o expoente, eu também vou dividir o radicando. Desculpa, o índice, tá? Letra D. Uma raiz cujo radicando é o produto entre dois números é igual ao produto das raízes desses números separados. O mesmo aqui de baixo vai ser da divisão. Uma raiz cujo radicando é a divisão entre dois números é igual à divisão das raízes desses números separados. O de uma raiz em forma de potência pode ser trazido para o expoente do radicando, então é o expoente. A raiz de uma raiz pode ser escrita em uma única raiz multiplicando seus índices. Toda raiz pode ser representada no formato de uma potência com expoente fracionário. Então, tá aqui a atividade da página 93 da apostila Aprender Sempre. Vamos para a próxima atividade. A próxima atividade está na página 94 da apostila Aprender Sempre, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, SEDUC, volume 1, 8º ano, sequência 3, página 94 do caderno do aluno. Escreva V se a sentença for verdadeira, F se for falsa, e no caso, gente, se for falsa, a gente vai ver por quê. A raiz quinta de 4 ao quadrado pode ser reescrita no formato 4 elevado a 5 meios. Então, lembrando, o 2 é o numerador e o 5 é o denominador. Então, aqui está errado, tá? É falso. Deveria, na verdade, ser 4 elevado a 2 quintos. Então, o expoente deveria ser 2 quintos. Item B. A raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 ao quadrado é igual a 81. Verdadeiro. Letra C. 3 elevado a 3 é 9, pois a raiz quadrada de 9 é 3. Bom, se a raiz quadrada de 9 é 3, significa que 3 elevado ao quadrado, 3 elevado a 2 é 9. Então, essa é falsa. Então, a gente sabe que 3 ao quadrado, que resulta em 9. Letra D. 25 elevado a 3 meios pode ser reescrito como a raiz cúbica de 25 ao quadrado. Falso, pois na verdade o 25 elevado a 3 meios
seria, na verdade, raiz quadrada de 25 ao cubo. O 2 será o índice e o 3 o expoente, então é ao contrário. E a raiz cúbica de 125 é 5, pois 5 ao cubo é igual a 125, verdadeiro. F, a raiz cúbica de 17 à quarta pode ser reescrita como raiz de índice 12 de 17 elevado a 16. Vamos ver. Se eu multiplicar esse e esse por 4, 3 vezes 4, 12, 4 vezes 4, 16. Então, eu multiplicando tanto o índice quanto o expoente, é uma propriedade, então eu posso fazer isso. Então, sim, verdadeiro. A raiz, raiz quadrada do produto de 12 por 15, não pode ser reescrita como raiz de 12 vezes raiz de 15. Falso, porque eu sei que o produto das raízes pode quebrar, então, em raízes separadas. Então, esse não aí está errado. H, a raiz quadrada de 12 mais 15 não pode ser reescrita em raiz de 12 mais raiz de 15. Isso é verdadeiro. As propriedades, como essa, valem apenas para soma e divisão. Perdão, valem apenas para multiplicação e divisão. Não valem para soma nem para subtração. Raiz de 12 dividido por 15 pode ser reescrita como raiz de 12 menos raiz de 15. Falso. O certo seria, divisão cair em divisão, tá? Então, o certo seria raiz de 12 dividido por raiz de 15. Então, de novo, reforçando, essa propriedade não vale para soma e nem para subtração, tá? Só vale para o dividido e para o vezes, tá bom? E é isso, meus queridos. Muito obrigada pela aula. Espero que vocês tenham entendido e aprofundado um pouquinho as propriedades da radiciação. Segue aqui o meu e-mail e os sites em que eu peguei as imagens e alguns dos slides e as atividades. Tá bom? Muito obrigada, um super beijo e até a nossa próxima aula.